Shalom, amado Senhor. Que bom, estamos começando mais uma semana, uma segunda-feira, e com ela toda uma semana cheia da presença e da graça do Senhor. E uma semana que também estamos aí comemorando, dia 25, o Natal. E eu queria deixar uma palavra para você, também tem a ver com o Natal. Mas como? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Bom, o Natal sempre nos apresenta o menino Jesus. Mas o menino Jesus por si só não resolveria o nosso problema. Na verdade, o menino Jesus precisou dos cuidados de Maria, precisou da proteção aqui na terra do seu pai José. E tanto é que quando ele foi encontrado no meio lá dos doutores, ainda aos 12 anos, ainda criança, seus pais até colocaram isso para ele. Estavam se preocupados com você. Mas é óbvio que o menino Jesus se tornou o homem Jesus. E aí tem a ver com o que eu quero falar aqui. Todos nós sofremos a ação do tempo. Não tem jeito, isso é uma verdade inexorável. Eu comecei a minha trajetória, a minha vida, você e todo ser humano, nós começamos como menino, pensamos como menino, reagimos como menino, atuamos como menino. Mas à medida que nós vamos desenvolvendo e aí vamos amadurecendo, nós temos que deixar as coisas de menino para trás. E o nosso estágio final, não tem jeito, é a morte. Agora, a pergunta é, olhando até para a própria vida de Jesus Cristo, quando nós vemos Jesus Cristo como um homem, e aí sim, o homem Jesus mudou a minha história e mudou a sua história também. Mas apóstolo, por quê? Porque houve nele o amadurecimento emocional e o amadurecimento espiritual. Tanto a ponto de quando ele está ali no Getsemane e ele sabe que vai ser crucificado, diz: Pai, se possível afasta de mim este cálice. E ele ora 3 vezes, ele diz assim: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, houve um amadurecimento? Houve. E agora vem Paulo, e vamos fazer esse link aqui. Paulo está dizendo assim: não dá para estar num corpo de homem com a mente de um menino. Assim como é impossível ter o corpo de menino com a mente de homem, Às vezes, muitas vezes o pai vira para o filho: Pai, você já é um homem, está falando com um filho de 5 anos. Não, presta atenção, calma. Ele está no time dele, ele está no desenvolvimento dele. Então, agora, como é, na minha cabeça, complicado entender um homem habitando no corpo de menino, lamentavelmente, muitas vezes eu vejo um menino habitando no corpo de um homem. Mas como assim, apóstolo? Eu estou falando de imaturidade. Isso mesmo, imaturidade. Nós temos que ter o nosso amadurecimento interior. Eu não posso mais ter reações, comportamentos, atitudes que mostram o quanto eu sou fragilizado e o quanto eu sou imaturo. E é por isso que o apóstolo Paulo faz esse alerta. E talvez hoje, no Natal, seja a oportunidade, e até o tempo de refletir isso. Assim como o menino Jesus se tornou no Salvador Jesus, ou seja, houve um processo de amadurecimento emocional, espiritual, a tal ponto que fez dele ter condições de cumprir o seu chamado. A pergunta é: você tem deixado as coisas de menino? Você tem deixado as coisas de menina? Você tem pedido ao Senhor: Senhor, me amadureça. Senhor, eu quero ter um amadurecimento espiritual, eu quero ter um amadurecimento emocional, porque como ser realizado se não houver esse amadurecimento? Então, nós temos que aprender a deixar as infantilidades que nos marcam na nossa vida emocional e na nossa vida espiritual. Vou dar um exemplo de uma infantilidade. Eu estou triste, eu estou chateado, estou aborrecido. Por quê? Porque a irmã fulana falou de mim, porque o irmão ciclano fez esse comentário. Ei, querido, preste atenção. Você não é o que os outros dizem. Você é aquilo que o Espírito Santo diz e é aquilo que você também se avalia. Você já imaginou o quanto de infantil há em ser comandado pela boca do outro? Em ser afetado porque alguém pensa algo a seu respeito, que você no seu íntimo sabe que não é verdade? Então, vamos deixar... Certa vez falaram: olha, esse Jesus aí, ele é Beelzebul.
E aí você não vê Jesus dizendo, ai meu pai, me chamaram de Beelzebu, e agora? Sabe por quê? Porque quem amadurece emocionalmente não vive em função da opinião do outro, vive em função da vontade de Deus, vive em função da certeza que Ele está no centro da vontade de Deus. Então, quando eu era menino, eu me sentia influenciado com a mente do menino, me sentia dominado pela mente do menino. Paulo diz, mas agora eu sou homem. E Paulo diz, eu deixei as coisas de menino. É uma decisão. Então, que nessa manhã, amanhã, dia 25 de Natal, tome decisões, diga assim como o menino Jesus se tornou o homem Jesus, no seu sentido pleno, físico, emocional, espiritual, Senhor, eu quero esse modelo para a minha vida. Eu não quero continuar eternamente o menino da manjedoura, o menino da mamãe, não, eu quero me tornar um homem segundo o coração de Deus. E quando eu falo homem, também me refiro à mulher, uma mulher segundo o coração de Deus. E assim sendo, a sua vida vai ser plenamente realizada. Deus te abençoe. Beijo no coração e dá um abraço na família, porque Natal é tempo de celebração em família. Tchau.